Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos nós chegando dentro dessa oportunidade para mais um momento amigo, um momento especial. E eu quero desejar a você e a todos aqueles que fazem parte da sua família muita paz, saúde, proteção e que, acima de tudo, possamos viver algo extraordinário vindo da parte de Deus sobre nossas vidas. Estamos chegando para mais uma live especial, uma live importantíssima, um assunto que é muito, podemos dizer, muito atuante nos dias que nós estamos vivendo, e eu gostaria já nessa chegada de pedir a você que você possa nos ajudar deixando o seu like e também compartilhando esta live em todas as plataformas das redes sociais. Facebook, Instagram, também no Telegram, X, WhatsApp, Messenger, mande para todos. Vamos evangelizar. Quando você compartilha um conteúdo como esse, você também está evangelizando, você também está levando a mensagem de orientação, a mensagem de transformação, a mensagem de vida, né? Então, passa para frente essa live, tá bom? Você que está pela primeira vez, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Eu quero falar com você sobre este assunto da musicalidade, tá? Eu quero tratar contigo nessa oportunidade sobre a questão da musicalidade. O que você me fala da questão da música, dos efeitos que a música traz, se a música tem essa força de mudar a maneira de uma pessoa agir ou até mesmo pensar? Nós vamos tratar desse assunto. Eu só peço a todos vocês que chame, conforme você for chegando, vai chamando todo mundo e vamos para cima, tá? Deus abençoe, obrigado aos moderadores e todos aqueles que estão conosco aqui diariamente. Eu vou pedir também para você que está nos acompanhando, que você possa ficar até o final, porque no final eu vou estar orando por você, pela sua casa e por toda a sua família, tá bom? Vamos lá, preste bem atenção neste comentário, desse assunto tão importante que é a questão da musicalidade. Até quando faremos feats ou nos associaremos a pessoas que Daniel não se assentaria, ou Eli desafiaria como profetas de Baal, ou Davi chamaria de incircunciso? Até quando suportaremos esse evangelho que inclui sem renúncia, sem mudança de mente, sem confissão e consciência de pecado? Como eu posso andar, caminhar e até mesmo cantar com inimigos de Deus? E aí agora talvez você diga, como assim, Fernandinho? Inimigos? Mas eles são tão bonzinhos, eles são do bem. A Bíblia nos diz que não há comunhão da luz com as trevas e não podem caminhar dois juntos se não estiverem de acordo. É simples. Segundo a Bíblia nos ensina, não devemos ter ligação religiosa com pagãos ou com sua adoração. Está sendo exposto ou oferecido um evangelho que Jesus nunca pregou. Um evangelho que foi feito nas entranhas do inferno e desenhado. Vamos continuar ouvindo o vídeo. Eu só vou pedir para você deixar o seu comentário aí. Quero ver na linha do tempo. O que você me diz? Fernandinho tá sendo religioso demais? Está sendo, como diz no meio pentecostal, né? Está sendo um crente muito salgado? Está sendo salgado? Não está sendo uma pessoa que tem o tempero, o equilíbrio? Ele está sendo muito fanático? Está sendo religioso demais? Deixa o seu comentário. Ou ele está falando uma verdade que não tem como nós refutarmos. Eu quero saber de você. Vamos lá. Vai escrevendo aí na linha do tempo. Essa live hoje, né, ela está interessante. Isso aqui é uma resposta que nós estamos dando para alguns e-mails que eu recebi, e eu estou passando aqui a resposta através dessa live. Pastor, qual a sua opinião a respeito disso? Vai ouvindo aí que já nós vamos comentar sobre esse assunto. Jesus amava as pessoas e ia até elas, mas não era covarde, nem usava 2 pesos e 2 medidas. Ele esteve com Nicodemos, que era o cara, e mandava na real, sem filtro, tem que nascer de novo, Nicodemos. A geração atual quer estar com os Nicodemos e sodomitas, mas não causam confronto com seu testemunho. Estão sendo omissos e não apresentam a verdade que de fato liberta. Confundem o amor de Cristo, dizem amar como Jesus e acham que fazem como ele. Jesus não passa a mão na cabeça e nem omite os valores do reino. Estão pregando por enigmas para não ofender e distorcem a palavra, enquanto o mundo ofende a Deus. Trazem um discurso suave aos ouvidos e transformam pessoas fracas em débeis. Isto é obra de engano. Minha palavra não é para os que cometem tais atos, mas para você que tem conhecimento, a fim de levar
essa palavra e te fortalecer e para que você possa se enraizar. Você não está sozinho, você faz parte daqueles que não se dobraram. Que o Senhor nos livre de tais comportamentos e nos capacite a posicionar em um tempo de coisas tão terríveis. Precisamos ter nossas fontes em Deus, somente em Deus, e mostrar ao mundo o Deus que nós servimos. Lembre-se, o amor jamais falta com a verdade. O mundo escarnece de Deus abertamente. O mundo zombam da palavra de Deus abertamente. Você percebe no carnaval e nos comportamentos da nossa sociedade. O mundo, eles não têm nenhuma resistência em confrontar e desafiar e zombar e escarnecer do evangelho. Porém, a gente vê do lado daqueles que se dizem ser do evangelho uma maneira de tentar maquiar, tentar pregar por enigmas para não atingir ou não ferir, quem sabe, alguém importante que pode lá na frente deixar de beneficiar essas pessoas. Isso a gente vê muito, né? Nos altares de muitas igrejas e até mesmo nas redes sociais. Pessoas que não têm a hombridade, não têm a coragem de pregar a verdade do evangelho, porque tem medo de ferir alguém que é do mundo, alguém que nunca conheceu o evangelho. A verdade não fere ninguém. A verdade liberta, a verdade cura, a verdade transforma. O que fere, o que machuca, o que destrói, o que arrasa com a vida das pessoas é a mentira. A mentira é exatamente o veneno de Satanás para destruir vidas. Agora, a verdade sempre será verdade, sempre será libertadora. A verdade sempre será aquela que vai predominar diante de qualquer circunstância. E nós vemos que é diferente. Para alguns, né, eles tentam maquiar, falar por enigma, para que o rico, o empresário, o poderoso, né, não venha ser ofendido. E isso não pertence ao evangelho, porque nós vemos que o mundo fala e faz tudo para afrontar a Deus. E por que nós não vamos ter essa coragem de falar tudo aquilo que Deus manda falar? Essa é a grande realidade. Quando eu digo Deus manda falar, é aquilo que está na palavra dele. Não é invenção de cabeça humana. Não é revelamento ou profetado. Eu estou falando falar o que Deus manda falar, embasado nas escrituras sagradas, embasado naquilo que está registrado na Bíblia. A pessoa falar, mas falar com cunho bíblico e não por aquilo que está sentindo no coração. Essa é a grande realidade. Vamos continuar ouvindo aqui o que o Fernandinho tem mais a falar. A Bíblia diz que nós temos que negar a nós mesmos. Nós temos que morrer para nós mesmos. O apóstolo Paulo diz que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É muito bonita a história que hoje se conta. Ele se sentou com os publicanos, que se sentou com as pessoas que bebiam, que se sentou com as pessoas que eram os rejeitados. Realmente, de fato, ele se sentou com essas pessoas, mas ele se sentou para fazer a diferença. A minha pergunta é, esse evangelho é o evangelho que tem sido pregado hoje? A minha pergunta é esse evangelho que está sendo dito hoje? A Bíblia diz que desde então pregou Jesus: arrependei-vos, arrependei-vos. A Bíblia diz que João Batista, e eu quero te lembrar que João Batista está no Novo Testamento, diz que ele pregava arrependimento. A Bíblia também diz que os apóstolos, depois de Atos, né, que também está no Novo Testamento e está na graça, na dispensação da graça, também pregava arrependimento. Então, sem arrependimento, nós não podemos viver o reino de Deus, nós não podemos viver. A Bíblia diz que quando Jesus teve um encontro com Nicodemos, isso me fascina e eu amo essa parte, porque Jesus não afinava para ninguém. Exatamente isso. Então, o que nós estamos ouvindo é uma fala autêntica. E vou dizer uma coisa para você. Aqueles pelas quais, não é que isso aqui, que o pastor ele não gosta que ninguém contradiz o que ele fala. Não é nada disso. Mas uma coisa eu te falo. Uma pessoa que contradiz, que fala, que vai contra tudo isso que está sendo apresentado aqui, você pode ter certeza que uma pessoa dessa não tem compromisso com o evangelho. Uma pessoa dessa ela não tem aliança verdadeira com Jesus Cristo.
Porque não tem como você beber em duas fontes ao mesmo tempo. Não tem como você, sabe, desenvolver uma comunhão com o altar de Deus e com o altar dos balaíns. Não tem como nós desenvolvermos uma comunhão com a luz e ao mesmo tempo comunhão com as trevas. Não tem como nós, sabe, misturarmos o santo com aquilo que é profano. E a grande problemática dos dias atuais é essa. É que muitas pessoas misturam o santo com o profano. E usam teses e argumentos e situações e coisas que não condiz com a palavra de Deus, que não traz base. Olha nesse carnaval que passou, o envolvimento, né, de cristãos com o carnaval, de igrejas com escola de samba, de pastores trazendo escola de samba para cima do altar dele. Quando eu digo altar dele, o altar da igreja dele. Mas o que é isso? É a mistura. Quando Balaque tentou destruir Israel e não encontrava uma alternativa, porque o próprio Balaão disse, não tem como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, o próprio Satanás deu uma ideia para o rei, né? E ele fez o quê? Ele introduziu mulheres do seu reinado no meio dos filhos de Israel, mulheres bonitas. Aqueles homens prostituíram, fornicaram com essas mulheres. E essa mistura fez com que Israel perdesse, sabe, toda a credibilidade diante do Eterno e fosse derrotado e levado a cativeiro. Então, essa questão é muito séria, a questão da mistura. Isso é muito profundo e nós precisamos entender que a musicalidade tem uma força extraordinária. A musicalidade tem uma força gigantesca. Aí você diz, como assim, pastor? A música, ela tem o poder de transladar a pessoa do lugar que ela está para outro lugar. E quando eu falo de transladar, eu não estou dizendo fisicamente, mas eu digo mentalmente, nos sentimentos, no espírito. Você começa a ouvir uma música aqui e, de repente, você está vivendo aquele momento da tua infância. Você está vivendo aquele momento do teu primeiro namoro. Você está vivendo aquele momento do seu início ali do casamento. Você está vivendo uma etapa que você, quem sabe, fez uma viagem, que você esteve com os seus patrícios, né, com pai, mãe, os avós que já partiram. Então, a música nos transporta. A música pode, no momento que a pessoa está ouvindo, influenciar a pessoa a consumir bebida alcoólica. A música pode influenciar a pessoa no momento em que ele está ouvindo, ela está ouvindo, a ter desejos desenfreados pela prática do sexo ilícito. A música tem a força de levar o homem e a mulher a reconhecer as suas mazelas e, naquele momento, cair de joelhos, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Então, a música tem uma força muito grande e nós precisamos se atentar para isso. Nós precisamos nos atentarmos para essa grande realidade. Deixa eu colocar aqui a participação da Sara Shiva, né? Só um trechinho falando sobre essa questão da musicalidade, que eu achei interessante também apresentar para você. E depois eu tenho um vídeo de um pastor aqui, que eu vou colocar e quero ver o que você me fala da opinião e da ideia desse pastor, tá? Eu já vou colocar. Vamos primeiramente ouvir essa parte aqui. Eu só vou pedir a você, deixa o seu like, compartilha essa live, chama todo mundo aí, vamos para cima, vamos lá, deixa o seu like. Seu like é indispensável para nós rompermos o algoritmo e alcançarmos mais vidas e mais pessoas na presença de Deus. Queridos, a música não existe para dar prazer ao homem, a música existe para agradar a Deus. Você não pode brincar com esse assunto. Ou você é de Deus, ou você é do mundo. Então são detalhes, são situações que nós não podemos levar na brincadeira. Essa questão que eu estou dizendo da musicalidade. Toda música ela tem uma raiz no tocante à adoração. E nós precisamos nos cuidar diante de toda essa situação. Vamos continuar ouvindo. Eu só peço a você deixar o like, está baixa a nossa audiência. Vamos lá, gente, vamos romper esse algoritmo? Vamos para cima? Nós não podemos negociar esse assunto, não dá para relativizar a adoração. É interessante que quando uma pessoa escuta uma música secular, existem muitas tendências que uns vão beber, outros vão chorar de tristeza, porque há uma diferença entre chorar de alegria e de tristeza, não? Vão ficar arrasados,
vão entrar em depressão e alguns até que se matam. Sim. Então, porque a gente vê uma influência maligna nisso aí. Sim. É interessante, quando alguém está louvando a Deus, ninguém chora de tristeza. Verdade. Ninguém vai beber. Pelo contrário. Ninguém vai ficar em depressão. Sim. E a gente vê que ninguém vai se matar também. Pelo contrário, vai se alegrar. Exato. Vai levantar, não? Exato, porque, como diz lá em Isaías capítulo 14, verso 11, eu já mencionei, lá em Isaías 14, 11, mostra: derrubado está na cova, ou no inferno, ou no céu, depende da tradução, a tua soberba, falando do diabo, e também o som da tua harpa, o som da tua música. Por baixo de ti uma cama de vermes, e os vermes são a tua coberta. Então fala dele ali num local, no inferno, onde Deus lançou ele e deixou ele levar com ele a música dele. Lá em Ezequiel 28, nós também podemos ver a partir do verso 12 de Ezequiel 28, que mostra quem ele era. Ele era o primeiro ministro de música do céu, ele tinha vestes sacerdotais. E ele, inclusive, se não me engano, no verso 14, eu não me lembro se é 13 ou 14, fala que no dia que ele foi criado, os primeiros instrumentos musicais e a primeira veste sacerdotal foi criada no céu. Ou seja, ele foi, de fato, o primeiro ministro de música do céu. Quando Deus o expulsou, ele levou consigo a música dele para o inferno. Então nós estamos numa dimensão terrena, nós temos a inspiração do Espírito Santo do céu e temos também, infelizmente, vindo para a nossa dimensão do inferno, inspiração para os servos do diabo, ou para aqueles que são ignorantes. Então o problema é que muitas pessoas não sabem. A melodia pode ser bonita aos ouvidos, mas dentro da melodia há um código espiritual que é liberado algo ou do céu ou do inferno. Não é a letra que ministra, pastor. Muitos estão errando porque acham, se eu trocar a letra... Não. A combinação melódica, ela é como se fosse uma senha espiritual. Ela vem por inspiração. Inspiração é espírito. Então é muito perigoso ouvir música que não veio de uma inspiração divina. Então, aí você começa a observar e ver uma realidade profunda diante dessa situação. Por exemplo, há muitas pessoas que elas ouvem, né, o funk, por exemplo, e o cantor do funk não canta nada, porque a maioria não canta nada. Essa é a realidade, não canta nada. Atola o microfone na goela, né, na garganta, e não canta nada, não sai nada ali. Mas é a batida que faz a juventude, todas as pessoas, a ficarem presas naquilo. Não é a melodia, não é a voz que é bonita, não é a letra que é impactante, é a batida. A maioria das músicas que viralizam, né, na sociedade dos dias atuais não é por causa da letra, porque a letra é uma repetição e muitas das vezes a repetição de uma bobagem, a repetição de algo que não tem nada a ver, mas a batida é que faz as pessoas serem encantadas e se prenderem por esses detalhes. Tem cantor, por exemplo, que você não consegue nem entender o que ele está cantando, de tão ruim que ele é. Essa é a realidade. Você não consegue entender o que ele está cantando. Tem cantor que, sabe, como diz o ditado, atola o microfone na goela e não sai nada ali. Mas a batida é que faz a pessoa, o ritmo, a melodia, o toque, é que faz as pessoas se prenderem. Tanto é que eu acredito que aqui tem muita gente que gosta de ouvir instrumental, que coloca um instrumental para orar. Por quê? Porque não tem voz em um instrumental. Em um instrumental de música, só tem o toque dos instrumentos, só a melodia, não tem voz, não tem nada. Mas a pessoa ouvindo aquela melodia, aquele toque, sabe, você vai sendo aquebrantado na presença de Deus, você vai se entregando e a oração passa a fluir. Por quê? Não tem voz, mas tem melodia. Não tem voz, mas tem inspiração. Essa é a grande realidade. É a mesma coisa de você ouvir um Beethoven. Se você ouvir Beethoven, você pode estar alegre do jeito que for. Você vai ouvir Beethoven, dentro de 5 minutos, a tua alma está amargurada e angustiada. Por quê? Porque as inspirações que Beethoven teve não foi, as fontes que ele recebeu a inspiração não foram em Deus. Essa é a realidade. Ah, pastor, não concordo. Amém, é direito seu. Mas nós estamos te falando uma realidade. O que atrai, o que chama, o que prende,
não é a voz, simplesmente, não é a letra da música, mas é o instrumental, a melodia, os arranjos que faz com que muitas pessoas venham ficar presas em músicas. Você sabe que todo ano, todos os anos, no mundo secular, para certos eventos, os cantores lançam música. Por exemplo, nesse final de ano que teve agora, teve músicas que foram lançadas que para onde você andava, estava tocando. No comércio, nas redes sociais, nas praias, em todos os lugares. Mas por que disso? Porque a questão não é a voz, a questão é a batida. A questão é o instrumental. Se você puxar aí, você pode até lembrar, e se você quiser, escreva na linha do tempo. Músicas que foram lançadas aí no final do ano, sabe? Período para o pessoal passar o Réveillon na praia, Réveillon, sabe? No Rio de Janeiro, nas praias de São Paulo, nas praias do Nordeste, nas praias de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Música que pegou e todo mundo passou a cantar. Por quê? É porque os cantores cantam muito bem, têm uma voz bonita? Não. É por causa da batida. Essa é a grande realidade. Eu vou colocar para você aqui uma imagem e uma fala de um pastor que eu gostaria de você... Eu gostaria de ver a sua participação. A sua participação, seu comentário diante do que ele vai falar aqui neste vídeo, nessas imagens. É um vídeo curto, mas que tem uma explicação, uma significância muito grande para todos nós. Eu vou colocar na tela para nós vermos. Está aqui, ó. Está o nome dele aí e está a figura dele. Eu vou soltar o vídeo e eu quero saber de você qual a sua opinião, tá? Qual a sua opinião? Nós ouvimos o Fernandinho, que é um músico, e ouvimos Sara Shiva, que vem também da música secular para o meio cristão e hoje fala e prega e ensina e orienta sobre a questão de musicalidade. Ouça isso daqui e tenta me ajudar aí no teu comentário quem realmente está mais próximo da verdade, quem realmente está mais lúcido, esse pastor ou os dois que antecederam a fala dele. Dá uma olhada. Você vai chegar em casa, eu quero abrir a porta. Aonde vai? Eu não sou uma pessoa religiosa, não sei se você dá pra ouvir. E eu podia não postar, ninguém sabe que eu tô aqui. Mas a hipocrisia é você viver num sistema que as pessoas querem que você viva para pensar o que é pecado e o que não é. Tem que ter filtro. Não escuta música que faz apologia ao crime, ao sexo, ao pecado. Agora, existe muita música que são boas de ouvir que não tem nada a ver com a religião. Não vou ouvir uma música por orar, mas vou ouvir uma música para me divertir, para me alegrar. Bom, tá aí, né? Tá aí. Ele diz, eu não estou ouvindo música nesse momento para mim orar. Eu estou ouvindo uma música para mim me divertir. Em outras palavras, eu estou ouvindo uma música para me curtir a vida, para me curtir o momento, para me curtir o ambiente, sabe? Para mim viver essa euforia. Você vê que ali tá os músicos, né, fazendo um happy hour, né, música ao vivo, em um barzinho, em algum lugar semelhante, e o pastor está lá, ouvindo, participando, fez o vídeo, a fala. Eu gostaria de saber de você, dentro dessa oportunidade, o que você pensa dessa situação? O que você me fala? Ah, pastor, não julgueis e não serei julgado. Se tudo nessa vida é julgamento, então vamos deixar de credibilizar o evangelho, vamos parar com tudo. Porque tem uma galerinha que tudo para eles é julgamento. Tem uma galerinha que tudo para eles é não julgueis e não serei julgado. Volto a repetir o que eu falei esses dias atrás. Jesus não condenou o julgamento. Jesus condenou os critérios do julgamento. Porque os critérios do julgamento dos religiosos eram falsos, eram hipócritas. Eles condenavam aquilo que não tinha ligação com eles e absolvia aquilo que gerava dinheiro para eles. Então, foi isso que Jesus condenou, os critérios e não o julgamento. Eu te faço uma pergunta, o que você me fala dessa fala? Ele disse, eu não estou ouvindo música para me orar, eu estou ouvindo música para mim me divertir. E aí? O pastor está certo ou não está? Dentro da sua ótica, dentro da sua prática de fé, o
que você me fala? Escreva aí na linha do tempo. Estou vendo aqui, ó, algumas pessoas escrevendo, mas escreva mesmo. Eu quero ver todo mundo participando aqui, porque a sua escrita também serve como um testemunho e partes de uma pregação. Porque as pessoas estão me ouvindo aqui, mas todo mundo está de olho na linha do tempo. Então, o seu comentário, ele é muito importante. O que você me fala? Fernandinho está meio que religioso demais. Sarashiva está muito religiosa, está muito, sabe, usando de hipocrisia. E o pastor está certo, participando aí de um happy hour, num barzinho. Ali, com certeza, muitas vezes, pessoas tomando cerveja, tomando caipirinhas, né? Pessoas tomando uísque, e a música tocando, e a música batendo, e os olhares se cruzando ali dentro do ambiente. E aquela coisa toda que você sabe. O que você me diz? O que você fala? Vou colocar novamente. Vai ouvindo. Casa, eu quero abrir a porta. Aonde vai? Eu não sou uma pessoa religiosa. Não sei se você dá pra ouvir. E eu podia não postar nem sabe que eu tô aqui? Mas a hipocrisia é você viver num sistema que as pessoas querem que você viva para pensar o que é pecado e o que não é. Tem que ter filme. Não escuta música, faz apologia ao crime, ao sexo, ao pecado. Agora, existe muita música que são boas de ouvir, que não tem nada a ver com a religião. Não vou ouvir uma música por orar, mas vou ouvir uma música para me divertir, para me alegrar. Bom, tá aí então, né? Ele volta a repetir o que ele disse, né? Estou ouvindo uma música, não é para orar, é para mim me divertir. É um divertimento, né? Eu não sou religioso, né? Eu não tenho a prática de ser um pastor religioso. Eu sei filtrar, né, o que ele disse. E aí eu quero ver o comentário de vocês aqui na linha do tempo, né? O que vocês falam, o que vocês me dizem, né? O evangelho não muda. O evangelho não faz curva, como diz o ditado. O evangelho sempre será o evangelho. E aí a gente vê essas situações, né? Como nós estamos vendo. E eu quero ver a sua fala, a sua participação aqui, para que a gente possa chegar a um denominador comum dentro dessa situação. O mundo espiritual não brinca, tá? O mundo espiritual não brinca. O mundo espiritual, ele funciona de uma forma codificada, né? O mundo espiritual tem códigos. Dependendo da linhagem de códigos que você entra, você abre portais para bichos terríveis, demônios terríveis, trabalharem contra a sua vida. Como também, dependendo da linhagem que você abre de portais e de códigos, você traz a grandeza de Deus para a sua casa e para a sua família. Então, que nós possamos se ligar diante de toda essa situação, né? Nós temos o nosso poder de escolha, mas não é porque temos o poder de escolha que nós vamos automaticamente fazer aquilo que queremos. Por quê? Porque a partir do momento que eu me entrego a Cristo Jesus de fato e de verdade, o meu livre-arbítrio, eu abri mão dele. Quem está servindo a Deus de verdade, abriu mão do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é para quem não tem Jesus. Livre-arbítrio é para quem não conhece a palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus, abriu mão do livre-arbítrio. Por quê? Porque abriu tanto que ele não vive mais por si. Quem vive é Cristo na vida dele e na vida dela. Deus deu o livre-arbítrio para Adão e para Eva. Mas, em outras palavras, a vontade de Deus era que Adão e Eva não usufruíssem desse livre-arbítrio, porque ele já avisou que o mal aconteceria. Deus deu a opção, mas aconselhou: é melhor vocês não fazerem isso. É melhor vocês continuar na comunhão comigo diariamente, do que vocês se aventurar a tocar naquela árvore que vocês têm acesso e perder a minha presença. Então, eu estou dando livre-arbítrio, mas estou te avisando que ele é perigoso e pode levar vocês à morte. Eles não credibilizaram, não, eu vou usar, é meu direito, usou, quebrou a cara, foi expulso do Jardim do Éden e passou a viver os terrores que a Bíblia revela aqui do lado de fora do Jardim do Éden. Tanto terror que o filho mais velho deles matou o irmão com pauladas e pedradas, e você imagina a dor de Adão e de Eva vendo aquilo acontecer pela primeira vez na face da terra. Mas por quê? Porque quiseram usar o seu livre-arbítrio. Cuidado,
Cuidado com o assunto livre-arbítrio que muitos pregam. Olha, eu faço o que eu quero e tal, eu sei filtrar, eu sei isso, eu sei aquilo. Cuidado, porque quem está em Cristo já não usa mais o livre-arbítrio, porque não vivo mais eu, Cristo vive em mim, como diz o apóstolo Paulo. Eu vou colocar aqui, para vocês ouvirem, a participação também do médico, né, do doutor, falando sobre a questão do menino Inácio, tá? Eu quero colocar aqui e peço a você que ouça com bastante atenção a situação do menino Inácio, que está internado, está sendo medicado, está recebendo, né, todos os cuidados, as refeições que os médicos pediram para nós comprarmos e darmos para ele diariamente as refeições. E eu vou colocar para você ouvir, né, a participação do médico. Deixa eu só preparar aqui, enquanto o médico vai falando, deixa eu deixar a imagem do menino Inácio aí na tela, né? Você vê que ele está com o rosto bem inchado, né? Está com o rosto bem inchado, e eu vou colocar aqui o áudio para você ouvir. Vamos lá. Vou colocar aqui no celular, que aí fica mais alto para você ouvir, né? Vamos lá, ouça com atenção. E eu peço a você da área da medicina, você que já trabalhou, que é enfermeira, médicos ou algo semelhante, você que entende um pouco do que ele vai falar, escreva na linha do tempo aí para nos auxiliar. Por quê? Porque tanto a escrita como a fala dos médicos, muitas das vezes são meio que enigmáticas, né? Difícil de compreender. Então, você que vai compreender o que ele vai falando, escreva na linha do tempo aí para ajudar a todos aqueles, principalmente muitas pessoas leigas que não entendem a linguagem da medicina. Vamos lá, eu vou soltar o áudio para você ouvir. Boa noite a todos que nos acompanham e a toda a família que tem dado a mãozinha ali neste nosso trabalho. Estou aqui para falar um pouco a respeito do nosso menino Inácio, que neste momento está internado aqui neste setor de pediatria, na sala da má nutrição, pela razão do seu diagnóstico de desnutrição aguda grave, que nós chamamos de DAG, complicada por broncopneumonia. Este menino, neste momento, desde o seu internamento até agora, está tendo uma boa evolução, porque ele tem um bom apetite, ele come pelo menos 80% daquilo que é dado. E não tem agora as complicações outras clínicas, a não ser um novo quadro que já há 3 dias que nós temos observado, que é a urina com sangue, juntamente também com fezes com sangue. Na verdade, no princípio nós pensávamos que só fosse a xistossomias associando-se a essa desnutrição, mas com o caso da presença de sangue vivo nas fezes, então ali nós acabamos por ter um outro diagnóstico, que é a hemorragia digestiva baixa. Bom, neste momento estamos no processo de transfusão de sangue para este menino, mas também estamos a pensar em fazer um outro tratamento de hemorragia digestiva baixa, devido a esta presença de sangue na urina, tanto como nas fezes. E depois disso, concluímos nós que seria bom que fizéssemos um exame que nós chamamos de exame de urina 2, para a gente ver a presença de outros componentes, porque a presença também de hemácias, assim, é só de olhar, como dizer, macroscopicamente já conseguimos notar que há a presença de sangue, mas precisamos fazer o exame de urina para vermos se há outra presença de outros eletrolitos ou presença mesmo de bactérias. E também, a respeito das fezes, não vamos fazer a cultura das fezes, mas faremos possivelmente um tratamento direcionado à hemorragia digestiva baixa, porque este sangue ali é indicativo a uma hemorragia digestiva baixa. E suspeitamos que seja ainda por isso que seja dada a anemia progressiva nesta criança. Bom, tá aí a participação, a fala do médico, né, do doutor, relatando
que ele está com broncopneumonia, né? E também hemorragia digestiva baixa, né? E ele está ali sobre os cuidados médicos. Muitas das vezes nós levamos ele para receber o tratamento e nesse tratamento já passar pela cirurgia. O nosso pensamento era, ele vai chegar no hospital, os médicos vão marcar a cirurgia e ele vai voltar para casa depois da cirurgia. Mas a situação é mais grave do que muitas pessoas possam imaginar e do que nós imaginávamos. Então está aí, né, nessa situação hospitalizado. Os exames que serão feitos não são de graça, são exames que têm um custo, têm um valor, tá? E eu quero pedir a você encarecidamente, nos ajude no tratamento desse menino. Nos ajude a salvar a vida dessa criança. Nós conseguindo salvar a vida dessa criança, em nome de Jesus, essa mãe nunca mais esquecerá que o povo que segue o evangelho de Jesus é diferente dos feiticeiros. Essa mãe nunca irá esquecer que tem um povo no Brasil e em vários países do mundo que adotaram o filho dela, que levaram vida para o filho dela, que estava com broncopneumonia, que estava com hemorragia digestiva baixa, que estava com vários problemas, defecando sangue, urinando sangue. Essa mãe nunca vai esquecer que esse povo abraçou, adotou o filho dela e fez aquilo que tinha que ser feito. E não só essa mãe, todo o vilarejo, toda a região. E nós não estamos fazendo para se mostrar, mas é uma maneira de evangelizarmos. É uma maneira de mostrarmos que quem está no evangelho é diferente de quem não está. É uma maneira de mostrarmos que quem está em Cristo é diferente daqueles que não estão em Cristo. Se uma criança dessa, sabe, na situação que se encontra, não é atendida e acolhida, esse menino estava condenado à morte. Quem garante que ele já não teria até morrido? Sabe? Quem garante? Você vê que a situação é tão drástica que ele está ganhando peso, mas juntamente com o peso está vindo o inchaço. Você pode ver que o rosto dele está muito inchado mesmo. E nós pedimos a você encarecidamente, nos ajude nos valores desses exames, nos ajude a continuarmos diariamente servindo a refeição balanceada que os médicos pediram para servir. Todos os dias esse menino está comendo aquilo que os médicos ordenam. Você vê que ele mesmo deu o diagnóstico dizendo, ele é um menino que come bem, ele come 80% daquilo que é dado para ele, e é uma porcentagem alta, porque as nossas crianças não comem 80% daquilo que é nos oferecido, né? Principalmente nossas crianças. Tem coisas que nossas crianças não querem comer, né? E ele come 80% daquilo que é dado para ele. Então, já é um bom sinal, porém, ele está urinando e defecando sangue, como ele disse, sangue vivo, né? E isso é muito preocupante. Ele vai passar por outros exames. No momento dessa gravação agora, pela manhã, no dia de hoje, ele estava recebendo bolsas de sangue, fizeram uma transfusão de sangue nele para tentar ajudar, e ele está recebendo medicamento também na veia para superar essa pneumonia, né? E eu peço a você encarecidamente, nos ajude. Não só o menino Inácio, mas toda a família. A mãe também está comendo dos alimentos que nós mandamos para o filho. É entregue para o filho, mas também é entregue para a mãe. E essa mãe está se alimentando, né, junto com o filho. As imagens que nós temos aqui, ó, é desse menino, magro, sabe, condenado à morte, desnutrido, com uma anemia severa, como o médico mesmo disse, uma situação complicada. Mas o irmãozinho dele também, nós conseguimos resgatá-lo ontem e trazê-lo para a região de Inhamatanda. Ele está junto com os obreiros ali, está acolhido, está junto ali. Ele não está sozinho na igreja ou algo semelhante, ele está acolhido junto com os obreiros que moram lá, o Francisco, o Fernando,
São vários obreiros, né? São 2 Fernando, um que é o pastor local e outro que é o obreiro, conhecido como Nando, né? O Nando, o Francisco, todos estão ali. A esposa do pastor Gabriel prepara as refeições, está dando refeição para esse menino que foi resgatado ontem. Buscaram ele, o pastor mandou uma equipe lá buscar ele no vilarejo a mais de 40 quilômetros da região de Inhamatanda, e ele veio. Você olha também, é outro menininho que a gente percebe que não está bem, que não está saudável, como a mãe também não está saudável. É uma situação complicada. Nós não podemos mudar o mundo, mas nós conseguimos, unidos, em generosidade, mudar a vida de algumas pessoas. Nós não vamos mudar a história da humanidade, mas nós podemos mudar a história da vida de algumas pessoas. Nós não vamos matar a fome da África e do mundo inteiro, dos ribeirinhos e tudo mais. Nós não vamos conseguir, mas nós vamos fazer a nossa parte dentro daquilo que é a nossa condição. Cada um daqueles que aqui estão, se você tirar um pouquinho da sua generosidade e enviar neste CNPJ que está aqui na tela do Ministério Milagres Extraordinários, enviar neste WhatsApp, tanto esse aqui, como que os moderadores estão colocando aqui agora na linha do tempo, nós vamos conseguir fazer o tratamento deste menino que você está vendo, que é o irmão do Inácio, e também darmos continuidade no tratamento do Inácio, servindo a mãe também com alimentação, e assim o nome de Cristo Jesus será glorificado. Eu quero agradecer a todos que já estão se voluntariando a nos ajudar, aqueles que estão enviando superchat, super sticker. Que o Eterno te abençoe, te prospere em tudo e que nada venha faltar para você e nem para sua família. O caso desse menino, a gente abraça essas causas e eu não sei se é contigo e assim, mas eu acredito que sim. Nós abraçamos essas causas e a gente passa a sentir a dor dessas crianças como se fossem nossos filhos. A gente passa a sentir a dor dessas crianças como se fossem frutos das nossas entranhas. Essa é a realidade. E Deus nos deu, não como fruto das nossas entranhas, mas como filhos espirituais, para nós cuidarmos, para nós servirmos com o melhor que nós podemos. E é isso que nós estamos fazendo, tanto com o irmãozinho do Inácio, que você está vendo aí na tela, como também com o próprio Inácio, que está passando por esse momento de internação e recebendo os alimentos. E agora eu peço para você encarecidamente, eu não vou nem pedir e não vou nem comentar sobre a questão da cobertura da igreja, porque a cobertura da igreja, tá? A cobertura da igreja está acontecendo nesse momento, está sendo feito, né? Boa parte ali já recebeu o telhado, né? Só para você ver, mas eu não vou falar sobre o telhado agora, porque hoje nós temos que enviar uma remessa para lá, para esse menino fazer todos os exames que precisam serem feitos. Exame de sangue, sabe? Exame de fezes, exame de urina. Eles vão colocar como se fosse uma sonda, né? Eu não sei bem claro o nome, mas eles vão colocar uma sonda para fazer uma sonda com uma câmera na ponta, né? Para fazer uma varredura por dentro dele para ver como está a situação diante desse problema que ele está enfrentando, né? E eu peço a você encarecidamente, nos ajude. O trabalho da cobertura da igreja está indo, você pode ver, olha lá, ó, boa parte lá da altura do altar já foi coberto, isso com a ajuda de todos vocês, e nós vamos continuar, porque as crianças estão recebendo as refeições 5 horas da tarde, devido ao sol muito quente lá, sol de 40 graus, é na África, é muito quente. Então, eu peço a vocês encarecidamente, continuem nos ajudando nesse desafio, mas hoje eu vou deixar o foco 100% na situação do menino Inácio. Eu peço a vocês, nos ajude em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E vou dizer a vocês, faça por essas crianças aquilo que você faria por seu filho, pelo seu neto e por qualquer um da sua família. Eu não sei o valor desses exames, tá? Nós não sabemos, o pastor estava ali tão envolvido que também não perguntou e eles não falaram, mas nós vamos fazer esses exames, todos, e vamos, em nome de Jesus, salvar a vida dessa criança. Nós vamos, em nome de Jesus, resgatar esse menino
para que ele venha ter vida, não somente ele, mas o irmãozinho dele também. Vamos dar todo o cuidado para que Deus venha a ser glorificado através das nossas ações na vida dessas duas crianças. Eu estou falando aqui, estou me arrepiando o corpo inteiro. Por quê? Porque isso é muito sério e isso é muito importante na vida dessas crianças, esse trabalho que nós estamos fazendo, tá bom? Eu vou concluir com todos vocês, não quero me estender muito. Peço a você que chegou, que não deixou o seu like, deixa o like, compartilha essa live, compartilha esse vídeo, passe para frente para que outras pessoas venham ter acesso a esse conteúdo e nós estaremos orando por você e pela sua família neste momento, tá? Lembrando que as refeições continuam acontecendo lá em Nhamatanda, no Moçambique, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus neste momento. Altíssimo Deus, na tua presença, eu levanto a minha voz e peço a ti que abençoe a todos que oram comigo aqui agora. Pessoas que estão em casa, no ambiente de trabalho, pessoas que estão no Brasil e fora do Brasil, aqueles que estão se voluntariando a nos ajudar nesse desafio, abençoe, prospere, livre de todo mal. Senhor, eu apresento a vida do Inácio, do seu irmão, da sua mãe, que o Senhor venha fazer uma obra gloriosa sobre a vida dessas crianças. Não deixa o mal prevalecer, meu Pai. Não deixa o mal ganhar terreno na vida dessas crianças, mas que o Senhor possa ser glorificado na vida do Inácio e do seu irmãozinho. Abençoe a todos que estão ajudando, a todos que estão se comprometendo a ajudar essa criança como se fosse filho dele, filho dela, meu Pai. Abençoe e livra de todos os males, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Baruch Hashem. Graças a Deus pela sua vida e pela vida de toda a sua família. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus cumpra em você todas as promessas dele. Eu vou encerrar. Lembrando que às 7 da noite nós voltaremos com todos vocês nesse dia de hoje. Se inscreva aqui no canal, ative o sino das notificações, se inscreva em nossos canais parceiros, Cozinhando na Suíça com Deusa Santos, Pastor Claudinei Oliveira, Milagres Extraordinários Europa, Mulher Extraordinária e também o canal Cortes MME, tá bom? Faça isso, Deus vai recompensar a todos vocês. Eu encerro com parte de uma canção que mostra as nossas crianças, que são mais de 1000 crianças só em Nhamatanda, se alimentando com a ajuda de todos nós. Graças a Deus por isso. Baruch Hashem, por isso que nós estamos conseguindo dar continuidade nesse trabalho. Deus abençoe. Deus abençoe. Milagre extraordinário. É o segundo mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. A sua mão se estendendo, é o coração de Cristo se acendendo em ti. A chama do amor não pode se apagar. Nhamatanda precisando estar. Venha estender sua mão, pois quanto mais mãos estendidas, mais longe vamos alcançar. Ministério, milagres extraordinários, vai até onde o amor é capaz de chegar. Ministério, milagres extraordinários, vai pra palavra de Deus, mais vidas encontrar. A palavra verdadeira, Pastor Claudinei Oliveira, com amor pra entregar. Muito obrigado.